Pronto? Bom dia, vamos dar continuidade às nossas aulas, focados em História do Brasil. Hoje iremos estudar o período joanino e o primeiro reinado. O período joanino vai de 1808 a 1821 e foi uma época super importante para a história do Brasil, principalmente em termos econômicos. Só que antes de entrarmos no período joanino, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, mais especificamente na época do bloqueio continental. Nessa época, a França e a Inglaterra elas concorriam. A França era liderada por Napoleão Bonaparte. Ele conquistou várias regiões militarmente, porém, ele sabia que não iria conquistar a Inglaterra militarmente. Então, ele teve a ideia de fazer o boicote econômico através do bloqueio continental, que significava o fechamento dos portos aos navios ingleses. Na prática, era ou fica a favor da França, ou fica contra, e ele declarava a guerra. O pessoal de Napoleão procurou o pessoal de Dom João VI para saber qual era a posição dele, né? Se ele iria aderir ao bloqueio continental. Porém, Dom João VI enrolou um pouco, pediu um tempo para pensar, para se organizar, para conversar com os conselheiros dele. Enquanto esse tempo chegava, ele fez uma convenção secreta entre Portugal e Inglaterra, sua aliada há muitos anos. Inclusive tinha uma certa dependência, né, Portugal do capital inglês. E aí nessa reunião ele resolveu fugir para o Brasil e não respeitar o bloqueio. Aí eles saíram da metrópole, que era Portugal, e chegaram até a colônia, que era o Brasil, escoltado por navios ingleses. Governo de Dom João VI. Quando eles chegaram aqui no Brasil, tudo se modificou, né? Por quê? Principalmente a questão econômica. Ocorreu a abertura dos portos, que antes Portugal negociava com o Brasil e o Brasil com Portugal por causa do pacto colonial. Porém, onde o rei está, o desenvolvimento também está. Com a abertura dos portos, o Brasil poderia negociar com qualquer nação amiga. Isso facilitava muito a questão da economia, porque você poderia vender a quem oferecesse mais. Teve também o alvará de liberdade industriais. É importante ressaltar que o Brasil já foi o quê? Uma colônia de exploração e uma colônia de desenvolvimento. Porém, esse desenvolvimento ele era controlado pela metrópole. Com o alvará de liberdades industriais, a gente poderia abrir várias indústrias no Brasil, ampliando a economia. E aí tem o Tratado do Comércio de 1810, que vai decretar os impostos. Observem que a Inglaterra era quem pagava menos impostos. Era uma maneira de Portugal falar assim, já que você está comigo, né, eu estou lhe valorizando para que vocês continuem comigo. Ocorreu também a criação do Banco do Brasil e da Casa da Moeda, que foi muito importante, né? Ter um banco próprio, a moeda também. E o fator mais importante foi o político, que foi a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido. O que significa isso? Anteriormente a gente tinha Portugal, metrópole, Brasil, colônia. Com essa elevação a Reino Unido, eles ficam no mesmo patamar. Tanto é que a bandeira ela já mostrava as duas regiões unidas. Então, era como se Portugal e Brasil fosse a mesma coisa. Teve também a organização do Jardim Botânico, que Dom João VI dizia que era o quintal da casa dele, a biblioteca, a academia militar. Então, assim, foram várias as mudanças na estrutura urbana, na questão do comércio, na organização política, porém, a organização social foi a mais problemática. Por quê? Eles tinham uma elite portuguesa e uma elite brasileira. Até quando Dom João VI fugiu para o Brasil, ele trouxe parte dessa elite portuguesa. Então, sempre eles rivalizavam. E a elite portuguesa era mais valorizada do que a elite brasileira. Para vocês terem uma ideia, na feira, por exemplo, de 6 às 9 horas, os portugueses compravam os produtos. A partir das 9, os brasileiros compravam os produtos. Então, tinha sempre a valorização dos portugueses. Apesar da economia estar boa, a política estar centralizada, a sociedade ela sempre rivalizava. E aí começou a surgir no Porto, na cidade do Porto, em Portugal,
a Revolução do Porto para que D. João VI voltasse. Por que ocorreu essa revolução? A partir do momento que ele chegou ao Brasil, o Brasil ele teve uma valorização maior, melhorou bastante a sua economia, a visão do Brasil em relação aos outros países também melhorou e Portugal ficou estagnada, até porque os ingleses ocuparam Portugal nessa época. Então eles queriam que D. João VI voltasse a Portugal para que voltasse a ter o desenvolvimento e a organização que eles tinham antes. Mas eles queriam um regime constitucionalista. Aí foi sendo preparada essa volta de D. João VI, as pressões foram ocorrendo, até que D. João VI resolveu voltou a Portugal. E aí a gente tinha a elite do Brasil, que queria a independência do Brasil, e a elite portuguesa, que queria a recolonização. Começou o processo, para que o filho dele, Pedro, declarasse a independência do Brasil, que foi um processo longo, mais de um ano. O objetivo era uma independência sem guerra e a manutenção dos privilégios da elite rural, principalmente a elite portuguesa. E aí tem os passos para a organização da Declaração da Independência do Brasil. O dia do fico, que Dom Pedro falou, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, digo ao povo que estou pronto, eu fico. Ele se autodeclarou defensor perpétuo do Brasil, então assim, estou no Brasil para defender, para proteger e para tomar conta do Brasil. E o cumpra-se, que foi mais importante ainda, que dizia o seguinte: a partir de agora, dessa data, todo documento, toda ordem, tudo que vier de Portugal vai ter que passar pela autorização de Pedro. Se ele autorizar, tiver o carimbo com o cumpra-se, aí essa ordem será obedecida. Significa que ele não estava mais obedecendo às ordens de D. João VI, ou pelo menos não tinha mais a intenção de obedecê-las. É declarada a independência do Brasil. Com a declaração da independência do Brasil, a gente começa uma outra fase. A gente vai ter o primeiro reinado e Dom Pedro vai se tornar Dom Pedro I, vai receber o título de Dom Pedro I. Assim que é declarada a independência, alguns grupos eram favoráveis e outros não. Outros preferiam continuar do mesmo jeito que estava com D. João VI. Então, em algumas regiões surgiram algumas revoltas, como as guerras da independência. Algumas províncias eram contrárias ao governo dele e aí eles começaram a se revoltar contra esse governo. Teve um reconhecimento externo por parte dos Estados Unidos, porém Portugal, que era o mais importante, não reconheceu. Por que isso era tão importante? Porque se Portugal reconhecer, quem negocia com o Brasil vai poder negociar com Portugal. Porque aí quem negociava com Portugal não queria negociar com o Brasil, porque era como se estivesse traindo Portugal. Só que a nossa independência, o nosso reconhecimento de independência, ele foi comprado por 2 milhões de libras esterlinas. A gente pagou esse valor e Portugal reconheceu a independência. Aí a independência reconhecida, as primeiras revoltas sanadas, organizadas, vai surgir a necessidade de uma Constituição que foi estabelecida em 1824. Na realidade, o primeiro projeto constitucional ele surgiu em 1823 e ela foi chamada de Constituição da Mandioca, porque a aristocracia é que fez uma assembleia e foi organizar essa Constituição. Como o voto era censitário, quem tinha mais dinheiro, mais renda, é que participava da votação. Essa organização dessa Constituição não foi aceita por Dom Pedro, porque ele era extremamente autoritário e limitava os poderes dele. Então ele exigiu um novo projeto e esse projeto estabeleceu o poder moderador, que significa que o poder de Dom Pedro I estava acima de todos os outros, ou seja, ele mandava, todo mundo obedecia. Aí a gente tem mais algumas revoltas, como a Confederação do Equador, que iniciou em Pernambuco e se estendeu para Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Era uma revolta separatista. O que significa isso? Eles tinham o objetivo de criar um Estado soberano,
separado do império com regras próprias. Conquistaram algumas cidades, né? Porém, as tropas imperiais conseguiram ocupar Recife, Olinda e acabaram com a Confederação do Equador. Alguns foram presos e outros tiveram a pena de morte, como foi o caso de Frei Caneca, que foi fuzilado. Na realidade, ele era para ser enforcado, mas ninguém quis enforcar, porque ele era o Frei, né? E aí eles fizeram um paredão de fuzilamento, colocaram os militares, colocaram o Frei do lado e na frente e fuzilaram o Frei. Aí a gente tem uma das questões mais importantes, que é a Guerra da Cisplatina. A Cisplatina ela foi conquistada por Dom João VI. Porém, eles tinham idioma, cultura, toda a sua organização ligada ao lado espanhol. Né? Falavam espanhol, tinha cultura espanhola. E aí, no governo de Dom Pedro I, eles começaram a se rebelar porque eles queriam a sua independência. Aí as Províncias Unidas do Rio do Prata, a atual Argentina, interferiu ajudando a Cisplatina. Então, Brasil e a Argentina, né? A futura Argentina, brigaram para ver quem ficava com a Cisplatina. Na realidade, a Argentina ajudou nesse processo de independência. Eles conseguiram a sua independência, Dom Pedro I reconheceu a independência e deixa de ser Cisplatina e passa a ser Uruguai. Aí vem a questão econômica, né? A imagem de Dom Pedro I já não era boa, as revoltas sociais eram inúmeras, a questão econômica não ia bem. Com a perda da Cisplatina, essas questões foram se acumulando cada vez mais e a imagem dele foi ficando cada vez mais desgastada. Aí, por conta disso, acontece a abdicação. Nessa época existiam vários problemas, né, no primeiro reinado, tanto políticos, econômicos, como sociais. Além disso, Dom João VI tinha morrido. Se Dom Pedro I continuasse no Brasil, poderia ocorrer uma revolta e ele poderia ser retirado do poder. Porém, pela Constituição, se ele abdicasse do trono, o poder ficaria para o filho dele. Então, como a imagem dele não era boa, os problemas se acumulavam cada vez mais e ocorreu o último barraco do governo dele, que foi a Noite das Garrafadas, que alguns comerciantes o receberam e ocorreu uma briga entre eles, quem era favorável e quem era contrário ao governo dele, foi como se fosse a gota d'água. Então, Dom Pedro I renunciou e, pela Constituição, o governo seria seguido por seu filho Pedro, que seria Dom Pedro II no segundo reinado. Porém, como ele tinha 5 anos, a gente vai ter um intervalo entre o primeiro reinado e o segundo reinado, que é o período das regências. Bom, essa foi a aula de hoje. Até a próxima semana.